Conversas cruzadas aqui na TV Com. Nesta semana, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis apresentou um estudo para a instalação de uma marina aqui na Bahia Norte, na capital. É um avanço, é uma bela notícia. A Prefeitura está se articulando junto aos órgãos de controle, está agindo de forma bem preventiva, né? Porque não dá para ir no atropelo. Nosso histórico já mostrou que de forma atropelada a coisa não vai, acaba sendo embargada lá na frente, enfim. E a ideia é construir uma ideia, construir um projeto, né? Onde haja a concordância por parte dos órgãos de controle, dos órgãos ambientais e por aí vai. O senhor estava tocando num ponto agora há pouco Sim. aqui no intervalo, que é importante, né? A questão de é preciso saber antes da marina como é que está a qualidade da água. Na verdade é o seguinte, o relatório de impacto ambiental ele vai surgir durante a operação, né? Durante a construção, a implantação da marina, mas é importante que haja também um estudo amplo feito antes. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que comparar o antes com o depois, isso é básico, né? Ver se a coisa está piorando, está melhorando, está evoluindo positivamente ou negativamente, mas a gente sabe que existe política em tudo. E tem gente que já se posiciona, tem grupos que já se posicionam de antemão contrários a qualquer atividade empreendedora no país e no mundo, como eu estava dizendo. E muitos deles se travestem como ambientalistas, né? É o que a gente chama de ambientalista melancia. Ele é verde por fora, mas por dentro é vermelho. Entendeu? Vocês não entenderam, né? Boa. Mas a gente pode tocar nisso aí mais tarde. Então, por que é importante já fazer o estudo antes? Porque depois, quando a marina estiver concluída ou em andamento, vão surgir estudos mostrando que há impacto com a poluição, mas que pode ter sido anterior à própria marina. Então é bom já se precaver nesse sentido político, né? Mostrar, não. Isso que tu está mostrando é só uma correlação. A causalidade disso é anterior à marina. E uma coisa muito importante que eu estava colocando, Mané, que tu estava falando sobre pequenas marinas, né? Se a gente pegar um valor determinado para a construção de uma grande marina, X, e se puder pegar esse X, né, e fragmentar ele em pequenas obras, como pequenas marinas, é interessante porque vê na primeira se deu algum erro, já corrige na segunda, já corrige na terceira, e tem uma outra coisa, do ponto de vista geográfico, que é o meu foco, né? Ao invés de ter uma grande marina que vai concentrar atividades, formando um novo centro mais congestionado, se tu colocar, por exemplo, 5 ou 4 equivalentes em valor a essa primeira ao longo da ilha, tu vai formar outros centros que descentralizam a atividade humana e descongestionam o tráfego também, né? E quanto à mobilidade, se me permite me estender mais um pouquinho, né? A mobilidade é ruim na cidade, mas por uma razão talvez mais simples do que a gente imagina, né? Em primeiro lugar, é uma cidade que já foi aventada aí como tendo cerca de 2 veículos em média para cada habitante, né? Porque o pessoal daqui, ou que reside aqui, muitos que vêm para cá, tem um poder aquisitivo em média maior do que a média nacional. Em segundo lugar, o modelo de desenho urbano da cidade não é xadrez. Não até ajuda, pela própria topografia, a nossa né? geografia não ajuda é uma nesse planície sentido. E tal, e não foi pensada nesse sentido. Então, muitas pessoas têm que usar as vias principais para se deslocar, e isso congestiona as vias principais, né? Então, isso também tem que ser pensado no plano diretor, que, aliás, essa é outra novela que eu acho que merecia uma boa discussão, né? Há quantas anos o plano diretor? Porque muitos problemas que as pessoas vão dizer, é um litoral, não suporta e tal, é por falta de planejamento que há muito tempo, desde o governo Berger, já tinha começado e também foi obstaculizado também. O plano diretor está, não sei se está tecnicamente sob júdice, né? Mas ainda estamos aí na expectativa para as audiências públicas determinadas pela justiça, enfim, né? Então a coisa não está acabada ainda. Agora, retomando o tema da qualidade da água, será que uma marina possa servir de fator catalisador de uma mobilização da sociedade para a limpeza da Bahia Norte? Será que sim? Eu acredito que sim, né? Nós falamos isso um pouquinho agora no intervalo. Quando a gente conhece, quando a gente usufrui de algo, a gente passa a olhar com os olhos com mais respeito, com mais cuidado, né? Quando a gente usa um parque público ou uma praça, e aqui algumas foram revitalizadas há pouco tempo, sim, elas continuam, né, com zelo, mas a própria população já abraçou a causa e a população tem cuidado tanto da conservação quanto da segurança dessas praças que temos aqui em Florianópolis, revitalizadas pela iniciativa privada há pouco tempo. Então, isso é um bom exemplo.
Nós não temos dúvidas nenhuma que um empreendimento como a Marina acoplada a um parque público, ela vai ajudar a conscientizar as pessoas de como é bom ter esse tipo de equipamento. Aliás, eu diria mais, esse projeto ele pode ser muito emblemático, ele pode ser o primeiro de uma série de outros tantos empreendimentos nesta natureza que a cidade vai perceber o quanto é bom e quanto ela perdeu em não ter tido esse tipo de iniciativa antes. Exatamente. Tem uma consideração importante sobre a questão da poluição da beira-mar. Um dos fatores principais que se atribui à poluição na beira-mar é o fato de que a gente tem a chamada poluição difusa, que é a lavagem da cidade, ligação e também alguns esgotos clandestinos ligados à drenagem pluvial e que desembocam na beira-mar. Esse é o ponto, né? E por incrível que pareça, os imóveis regulares que ficam mais próximo do mar, eles não são os grandes contribuintes, né? A gente acha que aqueles imóveis, e quanto mais novo o imóvel, mais chance tem dele não contribuir para essa poluição. Então, que imóveis que contribuem? Imóveis velhos da época que a gente não tinha rede coletora e o pessoal não ligou a rede coletora. Então, se a gente, por exemplo, pensar da Mauro Ramos para cima, tem muitos imóveis que ainda lançam na drenagem pluvial, apesar da Casan ter disponibilizado e a obrigação legal. Então, o que é preciso, por exemplo, porque assim, a gente tem fatores limitantes, e aí a gente tem gente mais especializada que eu, para falar de que a circulação de águas na Bahia, ela é diferente, portanto, a capacidade dessa autodepuração, ela já é bem menor do que um outro ambiente de águas movimentadas, né? Mar aberto. Exato, então ela já é um ambiente que merece um cuidado. O que é preciso investir nessa cidade? É na fiscalização e no monitoramento dos corpos hídricos, da drenagem pluvial, da qualidade. Talvez a Marina e com a valorização imobiliária, a gente aumente a taxa de renovação da cidade para o lado da Mauro Ramos para cima, por exemplo, tem uma baixa taxa de renovação. Isso significa que ainda por muito tempo a gente vai ter lançamento de esgoto na drenagem pluvial no rio. Mas não dá para mudar o modelo de lançamento? O que acontece? Ligar na rede esses imóveis mais antigos? O que precisa é ter uma fiscalização. Onde o poder público ele tem muita deficiência, que é fazer os testes nas habitações, nas residências, nas edificações, para verificar qual é o lançamento. E quando é que ele faz? E quando é que ele faz isso? Quando o sujeito pede um alvará para reformar ou para uma construção. Aí ele vai verificar. Ele não faz isso para o sujeito que está há 20, 30 anos. E muitos desses imóveis, eles existiram e foram edificados de acordo com a lei à época, quando não tinha a rede coletora de esgoto. Então, ele só continuou fazendo o que ele sempre fez. Veio a rede da Casan e ele não foi instado a se conectar. Então, obviamente, além da educação ambiental, agora é preciso ter um papel fiscalizador por parte do poder público, que no caso é o município, exigindo a ligação ao sistema de esgoto e fazendo um monitoramento desses corpos hídricos e da drenagem. Quando a gente fizer isso, eu acredito que a gente vai conseguir se despoluir, porque, por incrível que pareça, a beira-mar norte não é de fácil despoluição, é isso que os técnicos comentam. Ela é de fácil despoluição porque a contribuição dela é substancial, é orgânica. Então, o que a gente precisa principalmente acessar a causa. A gente não precisa ter uma intervenção forte na beira-mar, a gente precisa acessar a causa da poluição. E ela se dá com fiscalização. Pois é, mas... Então, aí que eu queria dizer, Renato, que quando ele fala assim, a Marina valoriza imóvel, isso é uma coisa muito positiva. Por quê? Na medida em que o imóvel valoriza, aquela pessoa passa a ter interesse em ter uma edificação renovada, seja ela ou seja vendendo para terceiro, porque a partir daquele momento você está tendo uma valorização. Quanto mais perto da Marina, mais valioso, só que isso tem um efeito que ele é menor, na medida que se afasta da Marina, mas tem. Ao valorizar o imóvel, você aumenta a tendência da taxa de renovação da cidade, e com isso vem a ligação correta do esgoto. Então é um efeito indireto da Marina, né? Círculo virtuoso. O círculo virtuoso, exatamente. Pois é, mas eu já escuto e toda hora a gente acompanha, nos nossos jornais, porque uma operação especial, que programa de fiscalização, tem até um robozinho para ver ligação clandestina. Mas onde é que está o resultado disso? Posso fazer uma consideração sobre isso? É o seguinte, fazer uma analogia. Quando a gente vê uma queimada, uma grande queimada na Amazônia, a gente pensa, tá lá, a imagem do satélite está mostrando onde que é só descer ali. Aí suponhamos que a gente tem uma equipe tipo SWAT, descesse lá de helicóptero, né? Tá, cadê o dono? Não tem dono. É terra devoluta. Claro que a analogia para Florianópolis é forçada, só que nós temos 85% aqui dos terrenos, que são posse.
entendeu? Então daí tu vai acionar o sujeito ali, é muito mais complicado, porque quem é que é o dono? Então quando ele não é proprietário, devidamente falando, ele não tem certas obrigações, tem algumas, mas não tem todas de um proprietário com escritura pública. Isso que nós estamos nos detendo aqui, a análise da Bahia Norte, onde a maioria é tudo escriturado, tudo. Mas se a gente for para a periferia da ilha de Santa Catarina, nessa parte do município de Florianópolis, nós vemos bairros como, por exemplo, o Rio Vermelho, eu não estou falando mal do bairro, eu mesmo moro lá, é onde tu tem uma grande maioria de lançamentos de efluentes em fossas inadequadas. Então, enquanto que se fica focalizando em grandes empreendimentos, o cara lá que tem um campo de golfe, né? Não deixa. E aquilo demorou anos e anos para depois ver que o sujeito estava certo, que o empreendedor estava certo. A soma dos pequenos proprietários ou individuais, que pode ser uma poluição tão grande ou tão danosa quanto aquele grande empreendedor, ninguém fala nada. Só que a questão é, ele é pequenininho. Então a gente tem mania na sociedade de procurar um vilão, um grande satã. E geralmente é o cara que é empreendedor, que está fazendo tudo certinho, cumprindo via crucis, batalhando para, obviamente, ter lucro para reinvestir na sua atividade e gerar emprego, estabilidade para a sociedade. E quando que a gente tiver essa mania de procurar grandes vilões, nós vamos deixar um monte de bandalheira passar debaixo do nosso nariz e não fiscalizar. Agora, tem um livro, desculpa me alongar, de um economista peruano chamado Mistério do Capital. Ele mostra como países pobres, e ele cita Peru, que é o país dele, Tailândia, que já não é mais tão pobre, mas ele cita vários países, eles perdem tempo na burocracia para legalizar uma atividade, e aí inclui a propriedade. Por quê? Há muito tempo já se sedimentou na ilha de Santa Catarina atividade ilegal. Por que eu vou regularizar minha propriedade se eu consigo trocar e fazer tudo através de um mercado informal? Então, se não baratear isso, não tornar isso rápido e ágil, as pessoas não têm interesse em legalizar sua propriedade e eu não tenho interesse em ter esgoto, ligação correta no esgoto, nem mais nada. E essa burocracia que serve à corrupção. Exato. Quanto maior a burocracia, maior. Perfeito. Vamos para o intervalo e até já.